pegando um pouco aqui da esteira do que vocês dois colocaram, o Kaique, quando ele aponta os movimentos da própria sociedade, o Bruno, quando ele aponta o descontentamento da nossa sociedade com a classe política, isso ficou muito claro, muito latente, desde os movimentos ali que foram para a rua, na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, até a pauta que foi se estendendo e movimentos que surgiram a partir daí, mas a impressão que fica é que há uma lacuna do ponto de vista do nosso sistema partidário que represente esses movimentos conservadores, Bruno, Kaique. Por exemplo, antigamente, aquilo que mais chegava perto, mais se aproximava dessa pauta conservadora era o DEM, o Democratas, né? Que é egresso do antigo PFL. Mas hoje é um partido que tem como seus expoentes figuras absolutamente impopulares, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e agora esse sujeito aí que foi, inclusive, pego com dinheiro na cueca, que também é do Democratas, né? Então, a minha pergunta para vocês aí, ô Bruno, começando por você, existe hoje algum partido, alguma agremiação, uma legenda que se aproxime dessa pauta conservadora? O próprio PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, não me parece ser esse partido. Ele tem dificuldade com o Aliança Brasil, que ele tentou criar. A gente tem hoje um partido que represente o movimento conservador? Não. Não tem. E tem dificuldade em criar também esse partido, né? Porque o presidente Bolsonaro não conseguiu, está sem partido. Bom, aí eu preciso discutir se o presidente Bolsonaro é ou não conservador, eu acho que não é. É uma pergunta interessante. O ponto é o seguinte, a sociedade brasileira em termos de política estava completamente adormecida durante décadas. O nosso envolvimento, né, em termos quantitativos, começa há poucos anos. O ano base que se tem usado para dizer que o brasileiro começa a se envolver pela política ou tem esse interesse despertado é 2013, por conta daquelas manifestações de rua. Vamos considerar, então, esse ano como, de forma arbitrária, assim, como sendo esse ano. Então, um monte de gente começa a descobrir, enfim, que existe a política, né? Embora todo mundo já não gostasse de político, mas descobre uma coisa muito importante, que é preciso se envolver. Se não se envolver, vai continuar reclamando a respeito das mesmas coisas. E aí esse interesse faz com que essas pessoas comecem a procurar informações. E aí já tem um trabalho sendo feito de alguns anos, por vários institutos liberais ou conservadores ou indivíduos, que começa a apresentar outras ideias que não estavam ali no debate para essas pessoas, nem na imprensa, nem no dia a dia. E esse momento, então, de descoberta, que ainda, enfim, está acontecendo, começa a produzir algumas mudanças políticas, e essas mudanças políticas, elas nem sempre estão de acordo com aquilo que a sociedade quer imediatamente, que é um outro problema nosso. A gente descobre um problema, a gente já quer resolver problemas sociais, né? Um problema individual dá para resolver rápido. Mas a nossa cultura brasileira, cultura política sobretudo, a gente descobriu um problema que já existia, só que a gente ignorava, e a gente quer que esse problema seja resolvido em 1 ano, 2 anos. E não é assim. Uma tradição política já está estabelecida, que é patrimonialista, que é intervencionista, que fomenta essa dependência, porque para o político dizer para o eleitor, né, não diretamente, mas que ele é dependente do Estado, é importante porque ele vai ter sempre uma moeda de troca. Ele vai garantir a sua eleição, a sua reeleição. Para quem depende do Estado, por qualquer razão que seja, esse discurso conforta. E o fato de nunca ser realizada aquela promessa faz com que isso seja um estado permanente, né, de envolvimento na política. A gente está quebrando isso nesse momento. Aí, voltando ao ponto, Silvio, depois de fazer essa contextualização, eu acho que o caminho que nós estamos tomando é para que, no futuro, sei lá se vai ser breve, médio prazo ou longo prazo, a gente restaure os partidos liberal e conservador com base naquela tradição que nós tivemos. Hoje, infelizmente, a gente não tem. Então, o movimento conservadorista no Brasil não é organizado nesse momento? Eu acho que não há movimento. Não há movimento. Eu acho que o que existe são pessoas interessadas, pessoas que têm feito um trabalho. Eu, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tenho feito esse trabalho que é sobretudo pedagógico, mostrar o que é, com base na nossa tradição brasileira. E criei um curso também para tratar desse assunto, mas movimento não existe, porque movimento pressupõe algo organizado, que a gente tenha um monte de gente interessada
em liberalismo, conservadorismo e outras ideias, mas isso não está organizado nem do ponto de vista social e não tem representação política na política formal.